Eu queria puxar um pouquinho mais ali quando você chegou, que o presidente era o Paulo Nobre, né, a gente recentemente teve episódio com o Mauro César, ele até brincou, falou que todo palmeirense deveria ter uma Hum. fotinho do Paulo Nobre na carteira, que é para o Mauro César, claro, é o dirigente mais importante da história do Palmeiras. E você também teve ali a gestão do Gagliotti, você pegou do início ao fim. Queria que você falasse um pouco pra gente a importância do Paulo Nobre, né, qual a sua visão ali sobre o trabalho dele, e como foi principalmente a passagem de bastão, né, da gestão Paulo Nobre para Gagliotti, que também a gente já falou muito aqui, que às vezes a gestão é um problema para o clube associativo, né? Às vezes o presidente faz uma baita gestão, com títulos e vem o outro, acaba derrubando, por isso que tem esses altos e baixos dos clubes. Como é que foi essa troca de gestão? Eu vou falar da minha perspectiva do marketing, Marcelo. O Paulo, para mim, foi a pessoa certa na hora certa, né? Eh, eu não estava na primeira gestão, né? Eu acho que a dificuldade foi muito grande, né? Mas eu não estava, mas eu tenho todos os relatos, né, Uhum. daquele período dele diretamente, dos outros diretores. Então, assim, foi um trabalho admirável, um trabalho de resgate fantástico. Foi a pessoa certa na hora certa, com a atitude, com todas as características de alguém que realmente precisava estar ali para mudar e conseguiu fazer essa mudança. Teve um momento chave, que foi o final da temporada 2014, né, e quase que esse projeto, a gente sabe como o futebol é, às vezes a bola não entra e você tem dificuldade, e aí tudo, você coloca muita coisa a perder se realmente você não tem sucesso esportivo. E a gente sabia que tudo que estava eu soube depois, né, não vivi aquele momento, mas tudo que estava sendo feito ali era feito com muita seriedade, né, e o clube estava sendo estruturado ali naquele momento. Então, no segundo mandato, quando eu chego, eu vejo isso. Então, meu testemunho é de alguém que foi sempre muito sério, né, na condução do clube, e conseguiu com muita uma das coisas que mais, talvez, respondendo até melhor a tua pergunta, uma das coisas que mais me chamava atenção, além do amor, né, do amor, enorme pelo clube, é o resgate da história, o resgate das tradições. A gente vê naquela época, eu acho que o palmeirense sabe que houve ali um resgate muito grande do orgulho, né, da autoestima, que também vem com a inauguração do Allianz Parque, né, mas eu acho que o presidente soube resgatar ali toda essa rica história, né, do clube e colocar aquilo para energizar, para engajar, né, para falar: "Nós somos muito grandes", e tal, e aquilo foi fundamental, para o orgulho, para a autoestima, para a confiança. Eh, e o Maurício Gagliotti, ele já era primeiro vice-presidente do Paulo, acho que ele teve um papel muito importante aí nos mandatos, né, o meu testemunho dele como presidente foi o que eu disse, ele ampliou essa profissionalização que o Paulo começou, ele ampliou, aprofundou, as contratações que eram feitas eram contratações, bem planejadas, eh, e você colocava então pessoas certas nos lugares certos e você dava autonomia para essas pessoas trabalharem, e os resultados foram acontecendo. É isso, é profissionalização e deixar os executivos trabalharem. Então você não tinha interferência, você tem, obviamente, pelo estatuto do clube, você tem e teve participação muito importante da diretoria estatutária em diversas áreas, no marketing não foi diferente. Mas você tinha, de fato, autonomia para os executivos trabalharem em parceria com os estatutários e você não tinha, interferências políticas, porque os 2 presidentes lideravam, né, com força e respeitando todos respeitavam esses princípios, vamos dizer assim, deixa os executivos trabalharem, e eu acho que esse é o meu testemunho, foi isso que aconteceu. E eu imagino que continue acontecendo, né, a gestão atual também. Então eu acho que a gente, ato falho, né, ali conseguiu fazer um trabalho sério, e eu acho que a instituição se beneficia quando você tem essa boa gestão sendo continuada. Então acho que ali não sei se eu respondo bem a tua pergunta, mas acho que Uhum. eles tiveram características diferentes, mas Paulo foi a pessoa certa na hora certa e depois o Maurício também, né, com o perfil dele, ampliando essa profissionalização. Talvez, se eu tivesse que sintetizar, volto de novo à questão profissionalização, porque muito se discute aqui de SAF, eu acho que é um instrumento importante, etc., mas
Eu acho que o ponto número 1 é profissionalização. É gente certa no lugar certo, com visão, né? Visão, estabelecer os valores, princípios, né, nos quais você vai trabalhar e você colocar as metas e chegar nos resultados. Eu acho que é isso. Posso só fazer mais uma pergunta, até pegando um pouco do gancho do que o Lucas falou, de uma, mostrar de uma maneira mais lúdica, né? Como é que é o trabalho ali, mas queria até também de uma maneira um pouco mais fácil até para o torcedor acompanhar e entender a evolução do marketing do Palmeiras, da sua chegada até a sua saída. Eu queria que você fizesse essa análise, até pensando na própria evolução do Palmeiras nesse período, né? Você chegou em 2015 e saiu em 21. Nesse período, foram 2 Libertadores, foram 2 Copas do Brasil. Brasileirão foram 2 ou foram 3? Foram 16 e 2. 18. Teve Paulistão, até Copinha de ganhou, né? Então, assim, só faltou um, né? Da musiquinha. Mas muita coisa aconteceu no Palmeiras. Você falou de recuperar o estádio, na recuperação do prestígio. Eu, como palmeirense, eu tava lá nos primeiros jogos do Allianz, eu confesso que foi difícil aquele 2014, né? O final do ano. Acho que o prestígio, o estádio ajudou, mas os títulos que vieram de 2015 para frente, que ajudaram muito ali. Mas dentro do marketing, até nessa evolução, nessa profissionalização, como é que você chegou e como é que você saiu vendo a área de marketing do Palmeiras? Legal. Eu acho que o primeiro é o seguinte, no final, quando você pega esse recorte, né, de 2015 ali a 2021, você tem esses títulos, mas você teve também muitos momentos difíceis. Uhum. E 2017 foi um ano difícil, 2018 no primeiro semestre foi um período difícil, 2019 foi muito difícil, 2020 vem a pandemia, né, foi complicado também. Então, assim, quando a gente olha para trás, né, e vê tudo isso, dá muito orgulho e tal, mas a gente sabe também que a vida de um gestor de futebol, do departamento de futebol, do departamento de marketing, você sofre muito também. Você tem uma carga muito grande, você tem que ter muita resiliência. É legal falar desses bastidores, porque eu fui testemunha disso também. É claro que a pressão maior está no departamento de futebol, no líder maior, que é o presidente, né, do clube, e eles são os principais. Aí o presidente tem um grande mérito, os dois, né, naquele período, por essas conquistas, né, junto com os departamentos, quem dirigia os departamentos de futebol, toda a equipe ali, porque ninguém faz nada sozinho, é um grande trabalho coletivo, literalmente, sabe que futebol é isso, né? Mas o marketing, aí entrando na tua pergunta, o marketing é uma engrenagem fundamental, né? Então, assim, eu acho que quando eu vejo ali esses 6 anos, eu vejo essa questão da estruturação, né? Uma preocupação muito grande que a gente tinha lá, tão importante quanto saber o que fazer, o que não fazer. A gente vai criando essa experiência ao longo do caminho. Você recebe muita gente, você conversa com muita gente, com muitas empresas, profissionais, e você vai aprendendo rapidamente, né? Às vezes você acha que alguma coisa vai funcionar, não vai, você recua. Eu falava sempre com a equipe, isso para mim um grande aprendizado, você tem que saber o que fazer e o que não fazer rapidamente também, porque senão você perde muito tempo, energia e dinheiro. Então, houve uma evolução contínua ali, acho que de 2015 a 2021, em estruturação, em profissionalização, a direção sempre correta, uma visão muito clara. Você pega, por exemplo, essa questão do digital. Você até fez o comentário do número de sócios torcedores, né? No final da gestão 2021, a base tinha caído bastante. A gente teve pandemia, vamos lembrar, né? Então, 2020, a base chegou a 35 mil, 40 mil. Todos os clubes sofreram com isso, né? E todos os clubes, de certa forma, tiveram campanhas para manter o sócio ali. E depois, 2021, com a volta dos jogos, né? Com a retomada dos jogos, porque, de novo, até então, qual era o grande motivador para a pessoa se associar, para o torcedor se associar? É o jogo, é o match day. Então, você começa a crescer a base em 2021 e a gestão atual coloca o sócio-torcedor nesses números atuais, né? Mas naquela época, alguns princípios fundamentais foram construídos ali. Esse roadmap digital foi construído ali, o Avante Verde foi construído ali. Você tinha claramente uma visão de como é que você escala se você tem um estádio finito. Você tem que ter um produto digital, você tem que ancorar com um produto financeiro. Essa questão do e-commerce é fundamental. Como eu disse,
havia um licenciamento ali para uma empresa e a gente entendia que a gente tinha que ter o comando daquilo, e fez uma concorrência, contratou um parceiro full commerce para ter mais gestão sobre sortimento, sobre ações promocionais, porque o foco no licenciamento anterior é muito a venda de camisa só. Então você não tem muito repertório. A ideia era criar um marketplace de produtos do clube. A ideia era, de fato, já vendo o que acontece com grandes empresas aí de logística, né? Que como elas são grandes hoje, né? A gente já vislumbrava isso lá atrás. O digital, a gente vê os bancos fechando as agências físicas e caminhando cada vez mais para o digital. Você vê, quando eu penso nas lojas físicas, você vê aliás, quando você pensa em conteúdo, você ia numa locadora, acho que todos nós fomos em locadoras aqui para alugar filme, e hoje você tem uma Netflix com conteúdo digital. Então, o conteúdo audiovisual que o clube produz pode ser empacotado também, pode ser escalado também. Tem muita coisa interessante para vender. Então, olha onde era Blockbuster, hoje é Netflix. Então, essa transformação digital do clube, eu acho que a semente disso, e esse processo, essa direção, ela foi construída naquele período com o aval, me lembro as discussões iniciais sobre CRM com o Paulo, depois com o Maurício, né? E a gente contrata uma empresa, depois muda para outra empresa, né? Aplicativos, quando a gente chega no clube, invariavelmente o clube não tinha dinheiro para pagar o licenciamento de uma ferramenta. Tem um processo daquele de revenue share, de compartilhamento de receita que você não tem. E aí você fica muito na mão do fornecedor. E a lógica ali era, não, o clube no comando, né? O clube no comando e precisa fazer as melhores negociações. Então, acho que nesses anos a gente foi assumindo o comando e a inteligência, né, que não podia ser terceirizada, para ter esse manche do marketing nas mãos, para colocar na direção certa, e a velocidade ela vai indo de acordo com o tempo, com a estrutura que você tem e com os recursos que você tem. Então, essa era a ideia. Vamos colocar na direção certa e aí nós vamos aumentando essa velocidade gradativamente à medida que tudo estiver estruturado. Eu acho que foi isso. O que eu acho interessante, a gente vê dois perfis de clubes hoje em dia, né? O clube que muda muito de decisão, o cara troca de fornecedor o tempo inteiro, troca de gestão, troca todos os fornecedores, né? A gente vê vários fornecedores de camisa, de tecnologia, uma série de coisas, e o clube que está acomodado. O que você está contando pra gente é que o Palmeiras teve uma passagem de bastão tão natural, com uma governança tão bem instaurada ali dentro, que vocês conseguiram fazer uma série de tomadas de decisão sólidas, grandes, e que se provaram vencedoras ao longo do tempo. Então você falou da internalização do sócio-torcedor, né? Então que deu toda a solidez para o crescimento do Avante. Você estava falando da troca da Adidas, que era uma plataforma longeva dentro do clube, para uma Puma que se provou vencedora também, já com renovação de contrato.